Pega a sua Bíblia e abra ela no livro de Números, capítulo 22. Vamos ficar de pé, reverenciar a palavra de Deus. Pastor, você já pregou essa palavra já, mas como Deus mandou eu pregar de novo, eu vou ser obediente. E você vai entender o porquê que eu quero ser obediente. (22:20). Vai lá no 20, vamos começar lá no 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se em uma vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra o pé de Balaão. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, da qual disse a Balaão: o que eu te fiz, que me espancaste 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim com você? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Pai, essa é a tua palavra. Ela traz, Deus, um norte para nós. Ela nos dá, Senhor Deus, uma visão além do alcance. Ela nos dá, Senhor Deus, direção. Ela nos dá, Senhor Deus, um rumo a seguir. E nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Todos digam: podeis assentar. E fala para ele aí: tá pronto para apanhar da mula? Ó, tá pronto para apanhar da mula? Aleluia. Amados, essa palavra está a semana inteira na minha cabeça. Eu já preguei ela quinta-feira e Deus trouxe ao meu coração para pregá-la de novo. E terça-feira eu vou pregar na igreja, eu vou pregar ela de novo, né? E Deus trouxe muito forte isso ao meu coração. E eu quero dizer para você que aqui está o retrato de muitos de nós. Como nós espancamos quem fala a verdade para nós. Como a gente bate em quem fala a verdade para nós. Você já viu sua mãe falar para você assim, ó: filho, leva a blusa porque vai fazer frio. Essa velha fica falando aí, ó. Sai de casa, se você não chama ela de velha, você fala, se estiver entrando no carro com os amigos, já fala assim: ah lá, minha mãe de novo. Chega lá, esfria, chega em casa parecendo aqueles pintinhos molhados, né? Morrendo de frio. Ai, mãe, me dá um remédio, me dá alguma coisa que eu tô passando mal.
mas já falou mal da mãe, já falou mal do pai, já brigou com as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos dar ouvido em quem está falando conosco. Geralmente nós agredimos, nós espancamos quem está mais próximo de nós. Você imagina, se você ler o texto aqui inteiro como nós lemos, você vai ver ela perguntando para ele: disse a jumenta: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume te jogar na parede? A qual tem sido o meu costume parar de fazer o meu trabalho? Talvez a pessoa que esteja do seu lado aqui nesta noite, ou talvez uma pessoa que está lá no teu trabalho, que está falando para você: não faz isso, que isso é errado. Você está lá brigando com ela, você está lá espancando ela. Por quê? Porque você acha que ela está errado. Aí a pergunta que eu faço para você: é essa pessoa que está te avisando, algum dia ela fez mal para você? Não. Ué, então por que você está tratando ela mal? Por que você está espancando essa pessoa, se a única coisa que ela quer é o seu bem? Nós estamos vivendo dias que nós precisamos discernir quem é quem. E nós vamos discernir as pessoas pelas atitudes. Nós vamos discernir as pessoas não por aquilo que elas falam. Porque eu posso ir lá na Cidinha Abaracate, acho que é um centro de estudo que tem na cidade aí, e aprender a falar. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Roberto Jefferson, aquele deputado que entregou o mensalão. Eu estava conversando com a pessoa, disse que ele veio lá de Brasília para cá para fazer umas 3 aulas aí com a Cidinha Abaracate, para ele aprender a falar, para que ele chegasse na frente do juiz e ele fosse convincente. E foi muito convincente. Por quê? Porque falar é muito fácil. Agora as nossas atitudes é que mostra quem realmente nós somos hoje. Hoje de manhã eu falava com o pessoal da intercessão e disse para eles: maturidade não é você saber falar, maturidade é você saber reagir. Maturidade é alguém vir contra você, assim como Judas foi com Jesus, e ele olhar para ele, falar para ele assim: vai, amigo, faz o que você tem que fazer. Vai, amigo, faz o que você tem que fazer. Porque muitas vezes nós não estamos nos portando como diz a palavra. Estamos fazendo como fez este homem. A jumenta, ela via o anjo com uma espada na mão. Tem pessoas vendo que você vai se estrepar. Tem pessoas vendo que você vai se machucar. Tem pessoas vendo que você vai se ferir. E essa pessoa está te alertando. E sabe o que você está falando? Você está batendo boca, você está brigando, você está discutindo, você está inflamando, você está colocando pessoas contra ela. Por quê? Porque é difícil você acreditar que essa pessoa quer o seu bem. Mas é simples. É só você parar e ver se essa pessoa já fez alguma coisa contra você. Não, ela sempre quis o seu bem. Então por que dessa vez vai ser diferente? Sabe, amados, quando eu vejo esse texto, eu começo a refletir em toda a história que vem antes dela. Para você que não sabe, Balaão era um profeta. E ele foi procurado por um rei para poder ir lá profetizar contra o povo de Israel, contra o povo de Judá. Mas o que acontece? Ele fala que ele não vai porque Deus não deixa ele ir profetizar. Mas a segunda vez o rei vem com uma proposta que era irrecusável. Era uma proposta financeira, uma proposta glamurosa para ele, que ele fala assim para os caras de novo: eu vou buscar a Deus para ver o que Deus fala. E sabe o que ele faz? Ele é seduzido por esta mensagem que ele recebe. E às vezes nós estamos sendo seduzidos por mensagens que têm chegado ao nosso coração. Vem aqui que eu vou te dar isso. Vem aqui que eu vou te dar aquilo. Vem aqui que eu vou fazer isso com você. Vem aqui que eu acredito em você. E aí sabe o que acontece? Você vai. E aí aparecem pessoas dizendo para você: olha, não é aí o seu lugar. Não é isso que é para você fazer. E você começa a espancar.
você começa a bater, você começa a fazer, você começa a reclamar, você começa a murmurar, as coisas começam a se arrebentar. E aí de repente você para analisar que você está fazendo como Balaão, machucando quem só quer o seu bem. Esse homem, ele ouviu o que não era para ele fazer. Deus disse para ele que era para ele obedecer, e ele desobedeceu, e ele foi. Só que sabe o que aconteceu? Quando ele pensava em abrir a boca para falar mal, Deus só enchia a boca dele para falar o bem. Eu quero profetizar que todos aqueles que estão se levantando contra você, para falar mal de você, quando levantar para poder falar, vai travar a boca e vai começar a falar bem de você, em nome de Jesus. Eu profetizo que aqueles que se levantarem para falar mal de você, vão te elogiar. Você crê? Dá um glória a Deus aí, você está comigo aí? Glória a Deus. Veja que Deus usou algo natural e fez o sobrenatural. Deus começou a fazer com que a mula jogasse ele para o lado. Ou no nosso tempo, vamos usar, né? Eu conheço muito pouco de cavalo, mas que ele empacasse, que ele não fosse. E ele começava a bater querendo que andasse. A pergunta que eu faço para você: Deus não está te mostrando caminhos que não é para você entrar? Por que você está insistindo? Será que Deus vai ter que usar um cachorro lá na tua casa e falar com você? Quantos assistiram o filme Dr. Dolittle aqui? É engraçado, não é? O filme é engraçado. E a gente para analisar, cara, que aquela foi a realidade. Aquela foi a realidade, aonde nós vemos um animal falando com uma pessoa. Por quê? Porque só tinha os dois ali. Mas sabe o que eu acho mais incrível dessa passagem? É que quando Balaão ouve a mensagem, a Bíblia diz que os olhos dele se abrem. Eu profetizo que toda a palavra que você tem ouvido aqui nestas noites de domingo vão abrir os teus olhos para que você veja quem é e quem não é, os lugares que é para você entrar e dos lugares que é para você sair. Amados, quando eu leio esta parte, ele dizendo o seguinte: então os olhos de Balaão se abriu, e o anjo do Senhor que estava com a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Eu imagino ele brigando aqui com a mula falando com ele, e de repente, quando ele ouve a mula, quando a palavra entra nos ouvidos dele, as escamas dos olhos caem, ele começa a ver o anjo. Sabe o que eu vejo aqui? Que muitos de nós não estamos conseguindo ver um palmo além do nariz, porque estamos entrando aqui, ouvindo a mensagem, mas estamos deixando ela aqui dentro, não estamos levando ela conosco. Sabe, eu queria desafiar você a pegar o texto que está aqui, ó, que eu falo para você, chegar na tua casa e ler durante a semana. Sabe, procurar entender. Não, isso aqui, pastor, eu acho que a história não é bem essa. Eu não estou falando para você chegar, me ligar e brigar comigo, não. Estou falando para você de repente me chamar e falar assim: pastor, eu não entendi essa parte aqui, explica para mim. Eu estou aí para te receber, estou aí para te ouvir, estou aí para na tua casa. Aliás, você que quiser convidar o pastor e a pastora para ir na tua casa, não precisa fazer nada para comer não, é só convidar. Nós vamos passar lá na tua casa para a gente poder orar, ungir a tua casa. Todos os dias à noite aí nós vamos dar um jeito a gente ir na casa de vocês. Estejam abertos, é só convidar que nós vamos. Sabe, queridos, nós queremos que vocês entendam que a palavra, quando ela entra no coração, ela faz com que a sua visão se abra. Às vezes o que está acontecendo, esses dias ligou uma pessoa para mim e falou assim: meu amigo, eu estou com uma decisão para tomar. Eu recebi 2 propostas de emprego. Essa aqui é top, só que essa aqui paga mais. O que eu faço? Aí eu dei risada. Aí a pessoa pegou e falou: mas você está rindo do quê? Você está rindo de mim? Eu falei: eu tô. Porque você tem que pesar o seguinte: o que te leva para perto de Deus e o que te tira para perto de Deus. A que ganha mais me tira perto de Deus. E essa outra aqui, ela me deixa perto de Deus. Eu falei: então você já tem a resposta. É a tal história, vamos colocar lá, né? Hoje a gente sabe da dificuldade que tem das pessoas que trabalham em posto de gasolina e pessoas que trabalham no
no supermercado, né? Que trabalha de domingo. Vamos lá. Você pergunta para a pessoa assim: tem duas vagas. Tem uma vaga para ela trabalhar de segunda a sexta num lugar, e tem uma vaga para ela trabalhar no mercado. Ah, mas no mercado paga, sei lá, vamos colocar aí uma suposição, R$100 a mais. Ela vai para os R$100 a mais, porque ela não prioriza que de repente ela pode estar com a família dela um sábado, um domingo, para ela poder se alimentar, para ela poder ficar junto, para ela poder vir ao culto. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa entrar no nosso coração para que a nossa visão se abra, para que nós tenhamos discernimento. O que acontece conosco? Muitas vezes nós estamos sem discernimento e estamos brigando, estamos espancando, estamos nos esmurrando, porque a gente não está ouvindo a palavra. Pastor, eu acho que isso aí é só uma palavra figurativa só do que pode ter acontecido. Eu quero profetizar nesta noite que Deus, nesse 21 dias de jejum, vai te dar uma experiência com Ele, que você vai descobrir que Deus, além de falar pela mula, Ele pode falar pelo vento, Ele pode falar pela água, Ele pode falar pelo fogo, Ele pode falar pela terra. A única coisa que Ele precisa é que os seus ouvidos, que os seus olhos estejam abertos para ver aquilo que Ele pode fazer. Nós precisamos ir no luthier. Quem sabe o que é luthier aqui? A maioria não sabe. Luthier é o cara que mexe, que faz o violão. Luthier é o cara que afina o violão, ou o violino, os instrumentos de corda. É ele que faz o negócio acontecer. Nós precisamos levar o nosso ouvido no grande luthier, para que ele possa limpar os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos parar e ouvir. Você está indo para um lugar, quebra a bicicleta. Você está indo para um lugar, quebra a moto. Você está indo para um lugar, quebra o carro. Opa, peraí, Deus não está querendo que eu vou lá. Não, é o inimigo que não quer. Não, nós precisamos estar com o nosso ouvido atento para descobrir se é Deus ou se é Satanás. Não entendi. Ah, foi mesmo, olha lá, a pastora lembrou. Eu tenho um amigo que eu quero trazer ele aqui na igreja. Cara louco, ele vai vir aqui. Chama João Roberto Furtado. Esse cara, ele era macumbeiro, mas ele mexia com magia negra, tá? E esse cara, eu fui trabalhando com ele, até que nós ganhamos ele para Jesus. Hoje ele é um apóstolo do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus aí? Foi ganho para Jesus, e ele é um cara tremendamente usado na área tanto de cura quanto na área financeira. Ele é um cara usadíssimo e ousado também. Ele foi um dia na minha casa e me contou o seguinte: ele saiu da casa dele com o carro dele. Ele tinha, se não me engano, um Fiat Uno, e ele saiu com esse carro e começou a subir a rua. De repente o carro dele parou na esquina. Gente, parou. Ele dava partida, o carro dava partida, mas não pegava. Aí ele desceu do carro, ficou olhando para o carro e falou assim: Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. E começou a abrir os braços e olhar para o carro e andar em volta do carro. De repente, o portão de uma casa se abre e sai de lá uma missionária assim, ó, e aponta o dedo para ele marchando e começa a falar para ele: assim diz o Senhor, sou eu que estou te tirando daquele buraco, eu estou te levando para tal lugar, eu estou fazendo assim, eu estou fazendo assado, e tá. Acabou de falar com ele, ele já começou a chorar. Ela pegou, virou para trás, entrou para casa, fechou o portão e deixou ele chorando lá. A história acaba aí? Não. Ele entra no carro, dá a partida e o carro Deus faz o que Ele quer, como Ele quer e a hora que Ele. Então nós precisamos entender que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Essa semana eu estava meditando e na minha leitura lá conta-se um testemunho. E que aconteceu aqui em Araçatuba. Tinha uma senhora lá no shopping e ela estava do lado da escada rolante limpando o chão. E um pastor chegou, passou e viu aquela mulher limpando.
Ele encostou na parede e ficou olhando ela limpar. E ela viu que ele estava olhando. E aí ela estava limpando com muita excelência. Aí ele chega do lado dela e fala para ela assim: boa tarde, tudo bem? Ela, boa tarde. Falou: você sabia que o seu trabalho é igual ao trabalho de Jesus? Ela ficou olhando e falou assim: como assim? Falou: Jesus está todo dia limpando os nossos pecados. E todos os dias nós estamos sujando. Aí ela olhou para ele assim, ele falou assim: mas sabe, Jesus faz uma limpeza com excelência, igual a senhora está fazendo nesse chão aqui. Ela começou a chorar. E ele falou para ela assim: Jesus te ama e Ele quer o seu coração. Ela aceitou Jesus ali dentro do shopping. O que eu vejo? Que Deus vai te usar aonde você estiver aberto para Ele poder te usar. Deus vai fazer com você. O que você precisa fazer é estar atento à voz de Deus. Quantos de nós estamos com nossos ouvidos fechados? Deus está dizendo para você: vai lá e faz algo. Ah não, Deus, se eu fizer vão achar que eu sou puxa-saco. Deus está falando para você: vai lá e faz isso. Ah não, Deus, vão falar que eu estou querendo me aparecer. Irmão, vou contar um negócio para você. Não estou nem aí o que vão falar de mim. Eu quero é Deus. Eu vivi uma situação há 2 anos atrás, ou 3. Fui convidado para pregar num acampamento. Cheguei no acampamento, eu olhei para um casal e Deus falou para mim assim: eu vou dar um filho para eles. Eu olhei para eles, eu já sabia assim que eles eram casados uns 2 ou 3 anos, porque todo evento que a gente fazia, eles apareciam e tal. E aí de repente eu olhei para ele, e aí vocês vão se espantar. Eu vi ele como se ele tivesse grávido. E aí você imagina para um profeta ver um negócio desse e ter que falar. Aí eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou falar isso para eles? Eu estava com o microfone na mão, tirei o microfone, chamei os 2 de lado e falei para eles, falei: ó, eu não sei ainda te explicar, eu vou orar, mas Deus vai mostrar o que é. Mas eu tô vendo você grávido. Aí ele deu risada, ela também, né? Me abraçaram e falaram assim: seja o que Deus quiser. Aí eu peguei e olhei para ela, ela falou assim: pastor, eu não posso ter filhos. Eu falei assim: mas Deus sabe o que Ele está mandando eu te falar. Tá, acabou ali, encerramos, toquei o chofar e tal lá. Foi, né, aquela coisa que a gente faz os acampamentos e tal. Saí dali, fui embora para casa. Passaram, acho que mais ou menos 1 ano. Eu fui pregar na igreja deles lá. Quando eu cheguei lá, eu vi eles brincando com uma criança. Criança correndo, e eles pegavam a criança no colo. Criança linda, rapaz. E até parecia com ele. Aí ele veio com a criança, ele e a esposa, e falou assim: tá aqui, pastor, o senhor viu o grávido? Tá aqui, bebê. Eu falei: o que é isso? Ele falou assim: olha, eu tenho uma irmã, e essa minha irmã se afundou nas drogas e foi embora. Eu falei: é? Ele falou: é. E aí? E aí que ela passou a guarda dele para mim. Vocês entenderam o mistério? Como é que ia vir da parte dele? E aí vocês sabem o que é melhor de tudo? Essa semana eles estavam fazendo chá de bebê, porque ela está grávida. Sabe o que significa? Que nós precisamos abrir a nossa boca. Sabe o que significa, gente? Que nós estamos preocupados somente conosco, estamos retendo as palavras que Deus tem colocado dentro de nós. Ah não, mas Deus tem que usar o pastor, porque o pastor é profeta. Não, você é um profeta de Deus. Sabe, você está vendo alguém que está passando mal, vai lá socorrer e ora. Abre a tua boca e declara. Você está vendo alguém desempregado? Ah, pastor, mas eu vou orar por alguém desempregado. Eu também estou. Ora pela pessoa, Deus abre uma porta para ela. Porque quando Deus abrir uma porta para ela, Ele vai abrir uma excelente para você. Sabe, amados, nós estamos achando que Deus é condicional às nossas condições. Se eu estou bem, eu posso orar por alguém que está pior do que eu. Mas se eu estou ruim, eu não posso orar por ninguém que está melhor do que eu. Quem falou isso? Quem te ensinou essa heresia? Não, irmão.
quanto pior você estiver, mais dependente de Deus você vai estar. A pastora está lembrando ali que ela estava ministrando um casal e ela falou para eles: quando vocês aceitarem o que eu tenho para vocês, vocês vão viver o melhor que eu tenho para vocês. Porque que acontece? Às vezes nós queremos uma coisa e Deus quer outra, mas nós não queremos nos submeter a Deus, mas queremos que Deus se submeta a nós. Nós vemos aqui Deus mostrando para Balaão. Cara, o texto, eu queria que vocês lessem na casa de vocês o capítulo 21, 22, 23 e 24. Vocês vão se apaixonar de ver o que acontece com esse cara. A Bíblia diz que ele falava para os caras: ó, fica aqui, que amanhã cedo eu vou te dar a resposta. E ele entrava, e quando ele voltava, ele dizia o que Deus tinha falado com ele. Você já imaginou você ter que toda decisão que você tomar, você falar para Deus e Deus te dar a direção? Você não vai errar mais. Mas sabe qual é o problema? Deus dá a direção para nós, mas nós não queremos a direção de Deus, nós queremos a nossa. Não, porque eu aprendi que é assim, porque eu quero que seja assim. Vai ser infeliz, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a nossa vontade é egoísta. A nossa vontade, ela é pessimista. A nossa vontade é egocêntrica, é hedonista. Nós precisamos entender que Deus sempre vai nos levar a fazer as melhores escolhas. Por isso, antes de você tomar qualquer decisão, busque a Deus. Pastor, eu estou tanto tempo na igreja, será que Deus vai ficar chateado se eu fizer teste com Ele? Irmãos, faz quantos testes você quiser, mas no final do teste, obedece. O problema nosso é que nós fazemos teste com Deus, mas a resposta não é aquilo que nós queremos ouvir, então a gente não obedece. Não. Eu quero Deus saber se isso aqui é do Senhor. Então, se isso aqui for de Deus, vai instalar um telefone na minha casa. E a pessoa fica esperando o telefone instalar. Só que ela esqueceu de fazer uma pergunta. Você já foi algum dia fazer uma inscrição de instalação? Não. Então como é que o cara vai vir instalar o telefone na sua casa? Sabe, amados, nós estamos vivendo o dia que nós queremos fazer provas com Deus, mas não queremos ouvir a prova que nós estamos fazendo com Deus. E uma coisa eu quero te falar: Deus está falando, e a Bíblia diz que nós devemos ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. E o Espírito de Deus está dizendo à igreja: volte a me ouvir. Volte a ouvir as mensagens que eu tenho para o teu coração. Volte a falar o que eu te mandei. Deus está mandando você ir lá no mercado comprar uma cesta básica e levar na casa do fulano. Não vou levar não, estou sabendo que ele está vivendo assim assado. Você já, em vez de ser o cara que vai ser usado por Deus para poder ir lá e trazer um arrependimento genuíno, é a pessoa que vai trazer juízo. Deus não te chamou para ser juiz. Deus te chamou para ser profeta entre as nações. Deus não te chamou para julgar ninguém. Deus te chamou para servir. Ah, não, eu não posso fazer isso para o fulano porque ele... Gente, se Deus te mandar fazer, faça. Se Deus te falar, vai lá, pega e faça isso, obedeça. Você sabe por quê? Porque a obediência, diga comigo, obediência me leva mais rápido para o propósito que Deus tem para mim. Sabe por que nós lemos aquele texto que diz assim, ó: correrão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão? Você sabe por que esse texto aí, ô Tiago? Porque quem faz isso tem obediência, não se cansa. Quem está em obediência não vive cansado. E quando eu falo cansado, não estou falando que você trabalhou o dia inteiro e está cansado. Eu estou falando de você andar enfadado das coisas. Ah não, Deus, eu não vou fazer isso não. Eu já estou enjoado, eu já fiz isso aqui, não receberam, eu já fiz aquilo ali. Gente, você está fazendo para quem? Para o pastor?
Você está fazendo para quem? Para a igreja? Você está fazendo para quem? Para o seu líder? Vai ficar cansado, vai parar, vai desistir. Agora, se você estiver fazendo para Deus, o anjo do Senhor vai aparecer e ele vai te dar sinais, ele vai te dar direção, ele vai te mostrar os lugares, ele vai te mostrar pessoas, ele vai mostrar para você aonde você deve ou não entrar, aonde você deve ou não fazer negócio. Estamos vivendo dias em que nós precisamos buscar a presença. Pode subir. Os músicos podem subir. Nós precisamos a presença. Quantos precisam de um aumento de salário aqui? Além de mim? Ninguém precisa de aumento de salário? Só eu? Bem, em nome de Jesus, que as portas se abram. Sabe, irmãos, hoje eu fiz uma pergunta para os meninos da intercessão e eu quero fazer para vocês aqui. A pergunta que eu fiz para eles foi a seguinte: vocês querem fazer obras maiores ainda? Ou vocês querem fazer as obras que o Senhor fez? Alguns deles responderam: eu quero fazer as obras que Ele fez. Alguns responderam: eu quero fazer obras maiores ainda. Eu quero dizer que o Senhor está te chamando para fazer as obras que Ele fez, porque as maiores ainda vão correr atrás de vocês. Vou falar de novo. Deus está te chamando para fazer as obras que Ele fez, porque as maiores ainda vão correr atrás de vocês. Então o que nós precisamos é da presença. O que nós precisamos é nos submeter à vontade do Pai, e o resto vai acontecer. E a minha oração para você nesta noite é: peça para Deus abrir os teus olhos para que você possa ver, para que Deus possa abrir o seu coração para que você possa sentir, que Deus possa abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir o coração de Deus. Fique de pé no seu lugar, feche os teus olhos.